aí, pessoal, vamos então para mais um quadro. Que capim é esse? Faz tempo que a gente não estava fazendo esse quadro, né, pessoal? Mas aí todos os capins secos, estava difícil a gente fazer a diferenciação. Agora voltou a chover, então vamos conversar um pouquinho sobre o mais pedido, porque a gente tem aqui uns tops aí que o pessoal pede demais e eu não fiz ainda e vou fazer hoje. O do Andropogum, capim Andropogum gaianus. A gente tem aí algumas cultivares de capim Andropogum disponíveis no mercado. A gente tem a cultivar Planaltina, que foi lançada há muitos anos atrás pela Embrapa e até hoje, né, ela é vendida. Essa cultivar é a mais utilizada nos sistemas de produção do Brasil. E nós vamos ter também a cultivar Tupã, tá, da Matsuda, que foi lançada também agora recentemente no mercado, e a cultivar Sarandi, BRS Sarandi, que foi lançada agora esse ano pela Embrapa. Tá, pessoal? Mas de forma geral, nós vamos caracterizar para vocês o capim Andropogum. O capim Andropogum, agronomicamente, ele apresenta características extremamente interessantes, porque ele é uma planta de baixa exigência em fertilidade, boa produtividade, bastante resistente a pragas e doenças, tá, pessoal? E o que é mais interessante, ele é muito adaptado a solos com baixa precipitação, tá? Ou seja, regiões em que a gente tem pouca chuva, tá? Então, solos com déficit hídrico é onde o capim Andropogum se adapta muito bem. Então, ele é muito recomendado para regiões como o norte de Minas e nordeste brasileiro, tá? E essa característica dele ter baixa exigência em fertilidade é mais um atrativo, tá? Também solos mais rasos, ele se adapta muito bem, tá? Então, o capim Andropogum é uma forrageira com excelentes características agronômicas, ele tem uma boa relação lâmina-como. Só que o capim Andropogum, quando ele é bem manejado, ele vai entregar para a gente resultados interessantíssimos. Só que a maioria das vezes ele é muito mal manejado. Isso é o grande problema que a gente tem em relação ao capim Andropogum. Tá? Eu costumo dizer que ele é bem negligenciado, o pessoal larga muito ele para lá, né? Então eu acho que não tem nenhuma outra forrageira, talvez o colonião, tá? Mas eu acho que não tem nenhuma outra forrageira que leve tanto fogo como o capim Andropogum. O pessoal erra no manejo, vai lá e taca fogo nele para poder fazer o controle dessa estrutura. Mas veja bem, o capim Andropogum, quando ele é manejado na altura correta, e qual é a altura correta? 50 centímetros na entrada, 25 centímetros na saída. Ou então tentar manter esse capim numa altura de 40 a 50 centímetros na rotação contínua. Quando ele é manejado de forma correta, ele é uma planta forrageira que vai apresentar, gente, excelente relação folha-como, tá? Então ele não vai alongar como, ele não vai ser difícil para o manejo. De forma geral, as plantas de crescimento cespitoso, como é o caso do capim Andropogum, que é essas que formam touceiras e crescem, né, perpendicular ao solo, elas são mais difíceis de serem manejadas, porque elas tendem a alongar mais como mesmo. Tá? Então o capim Andropogum, para manejo, ele vai ter essa dificuldade, ele tem essa indocilidade por causa do ato de crescimento dele. Mas a gente também não pode favorecer isso deixando o capim Andropogum a 80, 90 centímetros, porque aí realmente ele vai ficar muito taludo, ele vai ficar com uma proporção de como muito alta, pouca folha, e isso não vai se refletir em desempenho animal. Mas quando a gente ajusta o manejo, quando a gente acerta, ele vai estar num ambiente que nenhuma outra planta forrageira consegue se desenvolver tão bem. Então a gente precisa valorizar isso, dando ao Andropogum essa capacidade de mostrar que ele consegue ter uma proporção de folhas interessante para os animais. Mesmo que seja uma planta forrageira de baixa exigência em fertilidade do solo, ele é uma planta que responde à adubação. Então, se a gente eleva a saturação de base do solo para 30%, 35%, trabalha com doses interessantes de fósforo, faz uma adubação nitrogenada que seja de 30, 25, 50 quilos de nitrogênio por hectare ano, ele vai ter respostas extremamente interessantes. Então, é um capim que, para regiões de déficit hídrico, vale muito a pena a gente investir. Morfologicamente, o capim Andropogum apresenta algumas características que facilitam, tem um mosquinho aqui, gente, que facilita a nossa identificação, né, para ser identificado. O capim Andropogum ele apresenta muita pilosidade, tá? Então, quando a gente observar aqui, ele vai apresentar tricomas, tá? Bastante desenvolvidos, macios, de cores branquiçada, tá? Que dá pra gente esse aspecto aveludado, tá? No capim Andropogum. Então, esses tricomas, esses pelos, eles são clarinhos e vão dar pra gente essa característica. Além disso, tá? O capim Andropogum, né, a bainha e a lâmina foliar, nós vamos ter aqui a bainha, aqui nós vamos ter a lâmina foliar. Antes da gente observar a lâmina propriamente dita, o capim Andropogum ele vai apresentar aquilo que a gente chama de falso pecíolo, que ele afina a sua lâmina foliar, tá vendo, pessoal? A lâmina vem vindo e aqui ela dá uma afinada repentina, tá? Que dá uma impressão de que seja um falso pecíolo. Então essas são duas características extremamente interessantes para a gente reconhecer o capim Andropogum em nível de campo. Então uma planta de crescimento cespitoso, com folhas finas, tá?
com aspecto aveludado e uma pilosidade branca, e esse falso pecil é aquilo que a gente usa para caracterizar morfologicamente essa forrageira tão importante para o semiárido e para regiões em que a gente tem problemas com déficit hídrico. Tá? Então, capim andropógon, quando bem manejado, entrega para a gente excelentes resultados. E acho que a gente precisa valorizar essa planta forrageira, tá, pessoal? Principalmente nesses ecossistemas em que a gente tem déficit hídrico, né, para que a gente consiga então ter bons resultados com ela e valorizar. O que eu quero dizer com isso? Vamos adubar, vamos manejar adequadamente, vamos trabalhar com uma suplementação que nós vamos ter resultados muito interessantes. Pessoal, era esse o recado de hoje. Em breve um novo quadro do Que Capim é Esse?